Olá, nesta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, 2 dias antes do bicentenário da independência do Brasil, eu quero comentar uma decisão muito bem intencionada do ministro Edson Fachin, mas que dificilmente terá bons resultados, né? Depois eu vou explicar isso bem. Essa decisão saiu hoje e vai alterar a questão dos armamentos nas vésperas da eleição. Eu quero também hoje comentar com vocês a presença da segunda ex-mulher de Bolsonaro, a Andréa Cristina Valle, mãe de Jair Renan, na campanha criando transtornos para o presidente. E ainda, o absurdo total, né, da questão do abuso da autoridade na busca e apreensão na casa do candidato a senador pelo Paraná, o ex-juiz, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E por fim, eu quero dar os dados da pesquisa da campanha da eleição. Antes de começar, eu quero agradecer a você pela paciência que tem tido, pela perseverança que tem mostrado em me acompanhar, mesmo eu tendo falhado, porque nós estamos aqui modificando o decor, né, desse escritório onde eu gravo, e isso tem alterado a nossa sistemática, a nossa rotina de gravação. Mas eu agradeço muito a você e volto a comentar o assunto do dia, dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que até recentemente, até um dia desse, era o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que a presidência foi assumida pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, agora o ministro, na condição de ministro do Supremo, baixou uma decisão, porque ele viu um risco de violência política nas eleições deste ano. Todo mundo com o mínimo de consciência, todo mundo com o mínimo de raciocínio, vê esse risco. Basta lembrar o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, morto, assassinado a tiros por um agente federal bolsonarista. Ou, mais recentemente, um sujeito nascido no Brasil que atentou contra a vida da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ele está tomando uma atitude hoje, no começo da semana, determinando a suspensão de trechos de decretos em que o presidente Bolsonaro facilitou a compra e o porte de armas de fogo. Também restringiu os efeitos de uma portaria conjunta, na qual os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa liberaram a compra mensal de até 300 unidades de munição esportiva calibre 22 de fogo circular, 200 unidades de munição de caça esportiva, nos calibres 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 39 e 9,1 milímetros. E 50 unidades das demais munições de calibres permitidos. O ministro Edson Fachin está coberto de razão. Há um grande risco de violência no período pré-eleitoral e depois no dia da eleição propriamente dita. Coisa que nunca aconteceu no Brasil de uma forma tão exasperada como pode acontecer agora. Mas se ele teve uma boa intenção, e eu estou reconhecendo isso, ele tem uma dificuldade muito grande de levar isso à prática. Eu lembro que o ministro Edson Fachin proibiu aquelas operações sangrentas da polícia do Cláudio Castro, governador do Rio, bolsonarista, muito ligado ao senador Carlos Bolsonaro, e nós temos tido uma exacerbação desse tipo de violência, desse tipo de agressão às comunidades pobres, sem nenhum respeito às decisões, inclusive quando lá estava o interventor federal, general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. É muito bem intencionado, mas não altera assim radicalmente a questão, ou seja, não pacifica como nós precisávamos que fosse pacificado. Eu espero que o ministro tenha razão e não eu, mas não vai ser fácil
passar por isso não. Vai ser uma temporada complicada, sangrenta. Olha, a Justiça Eleitoral a campanha também está tendo uma grande movimentação por causa da segunda ex-mulher de Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, conhecida como Cristina, cujas cartas para o ex-marido comprometem muito, tanto ela quanto ele, em vários assuntos, principalmente a questão da famosa rachadinha, você sabe que eu não gosto de rachadinha. O certo ali é peculata. Peculata é roubo, é extorsão do funcionário. Tomar salário, no 80%, 90% do salário do funcionário, nomeado para um gabinete de um parlamentar, no caso o próprio Bolsonaro, o filho Carlos, etc., e ser obrigado a devolver, né, 90% e tal, e não ser necessário trabalhar, né. Além disso, teve uma compra de uma mansão lá de 3 milhões de dólares para um filho adolescente que ela teve com o Bolsonaro, Jair Renan, e para ela mesma. Ou seja, são coisas muito... uma revelação de muito negócio imobiliário feito com dinheiro vivo. Não é crime, não é crime. Não é crime. Agora, quem está direito, quem tem culpa, tem noção da questão legal, compra dinheiro no banco, compra imóvel no banco, né? Compra imóvel que é financiado. Quem compra imóvel à vista com dinheiro, a origem desse dinheiro tinha que ter sido bastante esmiuçada. De onde veio esse dinheiro? Uma suspeita de dinheiro de milícia, dinheiro de assalto, dinheiro de corrupção política também, né? Agora, de qualquer maneira, a exposição da ex-mulher do Bolsonaro não está facilitando muito a vida dele na campanha, não. Mas agora a Justiça Eleitoral cumpriu sábado passado, né, anteontem, operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Sérgio Moro é candidato ao Senado pelo estado do Paraná. A casa dele foi invadida naquele sistema recente aí da justiça brasileira de fazer busca e apreensão para descobrir o crime. Antigamente se abria um inquérito a partir do crime revelado, confessado ou investigado, e a partir daí se fazia uma busca e apreensão em busca dos dados, né? Agora não, agora você faz uma busca e diz assim, vou achar, vai ter coisa lá. No caso do Sérgio Moro, a juíza Melissa Oliva viu pelo em ovo uma história da família de corpos, né, dos tipos de impressão, da propaganda eleitoral do Sérgio Moro e no caso específico, do seu suplente. O suplente está sendo boicotado pelo Sérgio Moro, etc. Olha, eu não sei, eu precisava ser advogado para saber se isso tem razão. Agora, uma coisa eu lhe digo: o Bolsonaro com as suas motochatas, o Lula com os seus comícios, cometeram muito mais crimes eleitorais do que essa mudança de cor, pelo amor de Deus, né? Isso aí está na cara que retaliação de político que foi descoberto ali na Lava Jato. E eu quero lembrar que o favorito da eleição, que é o Lula, não foi inocentado não, ao contrário do que diz, não foi inocentado não. Ele foi liberado a se candidatar pelo Supremo Tribunal Federal, por essa cúpula da justiça brasileira. Agora, inocentado, não. Tá? E no caso do Sérgio Moro, é lamentável que isso aconteça, porque demonstra mais uma vez a existência de um grande projeto eleitoral de vingança, liderado pela justiça e pelo poder legislativo, que tem muitos personagens dos processos da Lava Jato. Eu também disse a vocês no começo desse comentário que eu vou revelar dados novos da pesquisa BTG-FSB. Lula tem 42%, Bolsonaro 34%, oscilou 2 pontos para baixo e agora tem uma diferença calculada pela pesquisa de 8 pontos percentuais. Por falar em denúncia, né, temos uma denúncia aí bastante interessante. O senhor Tiago Brenan, com esse sobrenome famosíssimo do grande artista,
Brenan e também do grande museólogo, tem um museu espetacular lá no Recife, Brenan. Ele está sendo acusado de crimes contra a mulher. Ele empurrou uma modelo com quem ele se encontrou numa academia porque ele quis assediá-la e ela não aceitou o assédio. Ele quis manter um relacionamento com ela, ela não quis. Depois apareceram várias histórias dele de violências contra mulheres e também de violências contra funcionários que se podemos chamar de subalternos, né? Então o Ministério Público faz muito bem em denunciar e investigar esse rapaz. Eu já tinha falado aí na violência que o Fachin teme, e aconteceu um caso na Argentina bastante impressionante e preocupante. Um sujeito que nasceu no Brasil, não é brasileiro não, mas nasceu no Brasil, então pode ser chamado de brasileiro, atirou na vice-presidente Cristina Kirchner e o cão não pegou na bala, ou seja, o projétil não foi disparado. Foi só uma demonstração de que o cara é péssimo atirador. De qualquer maneira está preso. E de qualquer maneira alerta para o perigo do recrudescimento do fascismo nesses anos eleitorais, não apenas na América Latina, mas no mundo inteiro, né? Por falar em mundo inteiro, lá no Reino Unido, o Boris Johnson deixou o primeiro ministério para Liz Truss, a terceira mulher que ocupa o cargo mais importante de um dos países mais importantes do mundo, o grande Império Britânico. Margaret Thatcher e Theresa May foram as antecessoras de Liz Truss. Agora, Liz Truss é conhecida, segundo a imprensa, por sua militância anti-identitária. Estou com ela, hein? Como ela, eu sou discípulo do Antônio Risério, lá da Bahia, contra esse negócio de identitário. E, para terminar, lembrar que os chilenos mostraram que esse processo de reforma constitucional não é tão simples como se pensa. Fizeram a Assembleia Constituinte, tudo dentro da lei, fizeram a Constituição e o povo reprovou a Constituição. E agora, hein? E agora? E agora, José? É uma pergunta para mim mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!